Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 15 de agosto de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Discurso cheio de graça que edifica a unidade. Texto que serve como base, Efésios capítulo 4, versos 25 a 29, que diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Antes de podermos nos aprofundar aqui no texto, eu gostaria de orar junto com você. Pai do céu, muito obrigado, porque sabemos que o Senhor tem um propósito grandioso na modificação do nosso caráter. Como o Tiago mesmo mencionou em sua carta, um dos maiores desafios para a nossa vida é dominarmos a língua. Aquilo que falamos pode construir ou pode destruir. Nos dê o domínio também sobre esse dom que o Senhor nos deu. Que o teu Espírito se sinta livre para utilizar o dom da fala como a capacidade de podermos abençoar os outros. Unicamente para isso sirvam nossas palavras. Pedimos também que o Senhor nos ajude a podermos nos colocar em tuas mãos e, ao mesmo tempo, ser ouvidos pelo Senhor nas nossas necessidades. Uma grande quantidade de pedidos todos os dias têm sido enviados para a nossa comunidade de oração aqui no canal. Pedimos que o Senhor ouça cada pedido que foi mencionado, bem como aqueles que estão lá no coração dos nossos irmãos e irmãs que oram conosco nesse momento. Por favor, nos dê respostas. Fale conosco agora através da tua palavra, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando olhamos para o texto que o apóstolo Paulo aqui está mencionando, eu só quero te lembrar daquilo que a gente está vendo essa semana. Nessa semana, estamos estudando sobre a necessidade que Deus nos oferece, ou que Deus coloca diante de nós, de podermos viver os princípios da palavra de Deus, também na capacidade de utilizar o dom da fala para podermos edificar as pessoas. Talvez se eu pedisse para que você mencionasse se houve algum momento que alguém disse alguma coisa que te magoou e que te feriu, talvez os relatos seriam muitos. Porque não há nada que possa machucar mais o coração de alguém do que algumas palavras mal ditas. Palavras que foram utilizadas com o intuito de ferir, de magoar aqueles com quem nós entramos em contato. Quantas famílias são destruídas por palavras que são colocadas com o intuito de ferir? Quantos são os filhos que têm dificuldade no seu processo de desenvolvimento porque ouviram dos pais palavras que os destruíram dentro dos seus sonhos, que acabou fazendo com que eles crescessem com uma autoestima muito baixa, com uma visão desequilibrada a respeito de si mesmos, talvez nem sequer sendo capazes de acreditar que eles possam alcançar alguma coisa boa na vida. As palavras, elas podem construir ou destruir. Tiago, na sua carta, inclusive, ele vai mencionar que a língua é como, apesar de ser um dos menores órgãos do nosso corpo, mas é como uma fagulha de fogo, que às vezes é capaz de fazer com que toda uma propriedade seja incendiada. Tudo começa às vezes com uma pequena fagulha, ou seja, uma palavra que é dita fora do seu tempo. Com a boca podemos abençoar ou amaldiçoar, depende do uso que fazemos dela. Dentro da construção que o apóstolo Paulo está fazendo agora no capítulo 4, nos versos 25 a 29, ele vai falar especificamente a respeito do dom da fala, do que fazemos com ela. Ele vai mencionar aqui algumas coisas, eu queria só dar uma olhada com você. Primeiro ele vai dizer assim: deixando a mentira, cada um fala a verdade. O que tem que sair da nossa boca tem que ser verdadeiro. A Bíblia vai mencionar que o diabo é o pai da mentira, e todo aquele que usa a mentira, ele está usando um artifício que é do diabo. Portanto, nada dos nossos lábios que não seja verdadeiro deve ser proferido.
Mas ele vai dizer outra coisa, ele vai dizer, irai-vos, mas não pequeis. O que ele está dizendo aqui? Enquanto estamos nesse mundo de dor, de pecado, muitas vezes nós experimentaremos a ira dentro do nosso coração. Isso faz parte do pacote do pecado que habita em nós. Haverão momentos em que acabaremos experimentando a ira. Mas Paulo está dizendo, irai-vos, mas não pequeis. Como assim? Você encontra momentos na Bíblia em que Jesus se irou. Por exemplo, quando Cristo Jesus estava no templo e percebeu que dentro do pátio do templo, o pátio dos gentios, havia uma quantidade de pessoas comprando e vendendo, impedindo que os gentios chegassem para poder ser abençoados por Deus, Cristo se irou, pegou o chicote e expulsou dali aqueles que estavam comprando e vendendo, e disse, a casa do meu pai será chamada casa de oração para todos os povos. Entretanto, a Bíblia está dizendo que o irar-se em si não é um pecado. Faz parte das situações da vida. Acontecerão momentos em que veremos coisas acontecer à nossa volta que vai despertar em nós a ira. Mas Paulo está dizendo, irai-vos, mas não pequeis. Quando é que a gente peca dentro do contexto da ira? Às vezes, no contexto da ira, algumas palavras podem ser ditas que machucam as pessoas. Lembre-se que Paulo está trabalhando aqui principalmente com a questão da fala, com aquilo que a gente faz. Quando permitimos que a nossa língua ela profira palavras, podem ser proferidas para bênção ou para maldição. Então, quando ele está dizendo irai-vos, mas não pequeis, ele está dizendo, olha, quando você estiver irado, vai acontecer. Não use o dom da fala, o dom da comunicação, para que você peque. E a gente peca quando? Quando, através de palavras que dizemos no momento de ira, a gente desconstrói pessoas que estão à nossa volta. E depois ele vai dizer, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos para poder acudir ao necessitado. Ele está falando aqui agora, nesse contexto, de que nós devemos estar preocupados com as pessoas que estão à nossa volta. Ele está construindo aqui a ideia de que nós temos responsabilidade com as pessoas que estão à nossa volta. E o verso 29, ele volta de novo para a questão das palavras. Ele vai dizer, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Palavras torpes ou palavras que maldizem, palavras que possam degenerar aqueles que estão à sua volta, palavras torpes ou palavras de baixo calão, palavras que vão despertar o que há de pior nas pessoas e não o que há de melhor. É isso que Paulo está dizendo. E principalmente porque, na perspectiva deles, e ele vai mencionar isso dentro da própria perícope, ele vai dizer, nós somos o corpo de Cristo. O que ele está dizendo é um corpo, um membro do corpo não pode trabalhar contra o outro. Então, mesmo que você esteja irritado com um irmão ou uma irmã sua, ao invés de pecar utilizando palavras através da mentira, ou através da maldição, ou através de gestos que farão com que a pessoa possa também ser levada ao pecado, não peque com as palavras. A única maneira de podermos fazer isso é através do Espírito de Deus habitando em nós. Eu quero compartilhar com você também um texto de Ellen White, onde ela vai falar a respeito da importância de termos também a nossa mente dirigida pelo Espírito de Deus e que quando nós temos isso, nossas palavras serão também diferenciadas. No livro Obreiros Evangélicos, nas páginas 121 e 122, Ellen White diz assim, Jesus é nosso exemplo, não somente em sua imaculada pureza, como também na paciência, gentileza e disposição cativante. Sua vida é uma ilustração verdadeira da cortesia. Tinha sempre um olhar bondoso e uma palavra de conforto para o necessitado e o oprimido. Ao ver os homens fatigados e compelidos carregando fardos pesados, compartilhava desses fardos e deles lembrava-lhes lições que tinha aprendido com a natureza e do amor da bondade de Deus. Procurava inspirar esperança aos mais rudes e menos promissores, dando-lhes a certeza de que podiam atingir um caráter que deixaria evidente que eram filhos de Deus. A religião de Cristo abranda tudo que é insensível e rude num temperamento e suaviza tudo que é áspero e escabroso no comportamento. Torna as palavras brandas e a conduta cativante. Aprendamos de Cristo
a maneira de harmonizar o alto senso de pureza e integridade com a disposição feliz. O cristão bondoso e cortês é o mais poderoso argumento que se pode apresentar em favor do cristianismo. As palavras bondosas são como um orvalho e chuvas brandas para a alma. A Escritura diz em relação a Cristo que a graça foi derramada em seus lábios para que soubesse dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. E o Senhor nos pede que a palavra dita por vocês seja sempre agradável e assim transmita graça aos que ouvem. É interessante isso. Cristo Jesus sempre tinha uma palavra para exortar, mas para levantar. Aquele que não acreditava mais, ele tinha uma palavra de esperança. Mesmo as almas mais degradadas, mesmo aqueles homens mais insensíveis, mais endurecidos no pecado, através de palavras mansas, humildes e inspiradoras, ele conseguia atingir-lhes o coração. E eu fiquei realmente pensando aqui nesse parágrafo, quando ela diz: o cristão bondoso e cortês é o mais poderoso argumento que se pode apresentar em favor do cristianismo. O cristão cortês é o mais poderoso, bondoso e cortês é o mais poderoso argumento que se pode apresentar em favor do cristianismo. Nós temos sempre a possibilidade de poder escolher como vamos reagir diante das dificuldades e problemas que nós temos. Se diante de situações probantes você reage de forma irada, de forma bruta, bom, então que diferença existe entre você e as demais pessoas? Qual é o diferencial que você vai poder apresentar diante daqueles que estão à sua volta? Somos chamados a viver dentro de uma conduta de pureza e bondade, seguindo o exemplo de Cristo Jesus com todos aqueles que estão à nossa volta. Por isso você entende quando Jesus disse: se alguém te bater na face, ofereça o outro lado. É mais no sentido de uma postura diante da vida. É você decidir que você não vai permitir que palavras rudes ou palavras que possam trazer opróbrio saiam da sua boca. Você não pode mandar na boca dos outros, você não pode legislar sobre o que vai sair da boca daqueles com quem você convive, mas você pode sim legislar e decidir que você não vai permitir que o comportamento do outro influencie o seu. A única maneira de podermos viver dessa forma é deixando que o Espírito de Cristo habite em nós. Ore por isso. Peça a Deus para que nesse dia você seja senhor das suas palavras e não apenas alguém que vai reproduzir aquilo que você vai receber do outro. Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu estudo a lição. E você?